Seguinte, hoje eu vou fazer uma aqui fala com vocês. Já tem um vídeo desse aqui no canal, foi um vídeo que eu gostei muito de gravar. E esse é um tipo de vídeo que eu naturalmente exponho minha opinião, me posiciono em relação a algum assunto. Quando eu pensei em gravar esse vídeo, eu queria falar de assuntos aleatórios, sabe? Uma aqui fala bem tradicional. Mas, gente, tem um assunto bem latente nesse país bizarro chamado Brasil, que eu não consigo ficar sem falar, não consigo ficar sem me posicionar em relação, que é o caso da menina de 10 anos que foi violentada, né, abusada sexualmente pelo tio. E segundo ela, ele já abusava dela desde os 6 anos de idade, então foram 4 anos de abuso. E aí essa menina veio a engravidar desse estupro, né? Cara, de verdade, me deixa muito indignada a gente ter que falar sobre isso estando em 2020, sabe? Ainda sobre isso. E o corpo da mulher ainda ser uma questão, sabe? Ser um objeto de controle do Estado, das instituições, dos homens. E enfim, essa menina engravidou, essa criança de 10 anos, é muito importante deixar isso frisado. E ela pediu permissão do Estado para abortar esse filho, né? Porque a gente não precisa nem falar que os motivos suficientes ela teve. O hospital em que ela estava foi divulgado. Aconteceu de um grupo de religiosos irem até o hospital pedir a interrupção do aborto, né? Pedirem para interromper, chamando a criança de assassina. Bom, esse é o cenário, né? Eu acho que você sabe, se você não esteve em Marte durante as últimas semanas, mas só pra quem não sabe, esse é o contexto. Eu, Isabela, sou a favor do aborto desde que eu me entendo por gente, desde que eu comecei a estudar e a pensar como ser humano racional que sou, né? Se isso é algo que te fere, se isso é algo que você não consegue lidar e você é contra de qualquer jeito, pode sair do vídeo, pode ficar à vontade. Mas se você, talvez, sei lá, não tem uma opinião formada ou é a favor também e queira me ouvir, você fica, tá? E assim, cara, se você, nesse contexto que eu disse, você foi uma das pessoas que tava contra o aborto dessa criança, que tava pedindo pra que seja interrompido, você pode sair do vídeo, sabe? Eu não vou te querer aqui, porque eu acho bizarro e desumano um feto, talvez um aborto, te ferir mais do que um estupro de uma criança de 10 anos. Ferir mais a sua religião do que uma criança que foi abusada, e você querer que essa criança conviva, né, tenha esse bebê, é você querer que essa criança viva a vida inteira sofrendo esse trauma, revivendo isso, sabe? A galera falava, salvem então as duas vidas, mas como você vai salvar a vida de uma criança de 10 anos, muito importante lembrar, que foi abusada e teve um filho de um estupro? Ela vai viver a vida inteira sendo torturada por um trauma que ela viveu, e isso é bizarro. Eu soube de um dado que me assustou muito, que 70% dos crimes de estupro e abuso sexual no Brasil são cometidos em crianças e adolescentes, gente. Isso é algo que não te fere, que não te assusta. É que, cara, você já perdeu, você tá morto por dentro. Em relação ao grupo de religiosos, a minha indignação é que a galera não tem vergonha de chamar uma criança de assassina. Isso pra mim foi o que mais me deixou, assim... Eu não sei em que nível perturbador isso tá pra mim. E o melhor é o discurso do pró-vida, né, gente? A galera que fala que é pró-vida, mas caga pra vida de uma criança de 10 anos, fala que é pró-vida, mas um feto fere mais do que um estupro e um estuprador. Então, assim, você não é pró-vida se seu discurso é esse. Você é pró-feto. Porque depois que nasce, você tá cagando, sabe? É só o não aborte, sabe? É só o controle do corpo da mulher que te interessa. Acho que esse caso dessa criança de 10 anos era pra ser um caso em que não devia ter nem discussão, tá ligado? Não era pra gente estar discutindo se essa criança abortaria ou não. Não era pra isso ser uma questão pras pessoas. E, gente, falando sobre religião e o grupo de religiosos que foram na porta do hospital xingar o médico, gritar
assassina pra criança. Primeiro que pra mim a gente impor a própria crença no outro já é bizarro, sabe? A sua religião é só sua e você não tem que querer que ela controle outra pessoa além de você. Caso você não saiba, e talvez a maioria desses religiosos devem não saber, é que o Estado é laico, o Brasil é laico, e isso significa que cada um tem sua crença, cada um é livre para ter a religião que quiser. Então, a sua não pode ser uma imposição sobre o outro. Você não pode querer que o outro acredite no que você acredita. E principalmente quando se trata de uma criança de 10 anos que foi abusada há 4 anos pelo próprio tio. Se isso pra você não é perturbador, se isso pra você não é um problema, é porque você realmente não é pró-vida e porque você realmente entendeu tudo errado. Eu acho que essa galera banaliza muito a religião, banaliza muito a imagem de Cristo, a imagem de Jesus Cristo, sabe? As pessoas que falam em nome de Deus e agem como o próprio Satanás. Pra mim é isso, porque é bizarro. É bizarro, gente, você chamar uma criança de 10 anos de assassina. E não, cara, não engravida quem quer, tá? Principalmente se você foi vítima de um estupro. Você não engravidou porque você quis. Eu não preciso nem falar de quantas vidas são geradas a partir de uma camisinha estourada. Quantas mulheres têm filhos com DIU no útero. Então, assim, não engravida quem quer. E você legalizar o aborto não significa que você vai ser obrigado a abortar e que todo mundo vai sair por aí abortando loucamente. Inclusive, se você não sabe, os países que legalizaram o aborto, a taxa de aborto caiu, e caiu muito. Se você usa esse discurso de que não pode legalizar porque a galera vai sair abortando loucamente, é porque você não leu o mínimo pra estar falando o que você fala. Então eu sugiro que você leia mais sobre o assunto, você estude mais, porque esse argumento não vai cair, é inválido. Esse assunto engloba também, gente, a questão da educação sexual, né? De você ensinar para as crianças sobre o próprio corpo, das crianças saberem quando estão sendo abusadas. Muita gente acha, né, que educação é ensinar sobre sexo e ensinar como fazer sexo, e não é. Educação sexual é você prevenir gravidez na adolescência, é você evitar que as crianças sejam abusadas, é você dar acesso a essas crianças a entenderem o próprio corpo. E é por isso que a educação sexual é muito importante. É porque crimes como esse podem ser evitados através do acesso à informação. E o aborto, gente, falando especificamente sobre o aborto, caso você não saiba também, aborto é questão de saúde pública, tá? Existem várias e milhares de mulheres que não têm a mesma condição que você, inclusive estão em situação de vulnerabilidade, mulheres pretas, mulheres faveladas, que não têm acesso à informação, que não têm dinheiro. Muitas das vezes essas mulheres são obrigadas a terem esses filhos, não tendo estrutura nenhuma, psicológica, emocional, financeira. Então, legalizar o aborto é permitir, é dar acesso a essas mulheres para que elas possam ser donas do próprio corpo. Elas poderem decidir se elas querem ou não. Possibilitar que essa mulher decida o que fazer com a própria vida, sabe? Esse caso dessa criança de 10 anos foi um caso muito extremo, né, gente? Que a gente, assim, igual eu já disse, não devia nem ter discussão, não devia nem ter gente contra, porque é bizarro. Mas tem mulheres que, talvez tenham uma condição e que simplesmente não querem ter o filho, simplesmente não estão preparadas para ter esse filho. E essa mulher decidir o que ela vai fazer com o próprio corpo é básico. A gente já tá em 2020, cara. E até hoje a gente consegue perceber o quanto o corpo da mulher é controlado. Quanto a nossa liberdade, ela tem um limite, sabe? Você pode ir até aquele ponto, mas a partir dali é eu que controlo. A partir dali você não vai fazer o que você quer. É o que a gente quer. E isso é perturbador pra mim, gente. Independente de religião, de crença, de tudo, cara. Você controlar a vida e o corpo de outra pessoa é bizarro, sabe? Não é pra ser assim. Hoje, dia 21 de agosto, só pra dar um respiro no meio de tanta merda, a criança conseguiu realizar o aborto. Ela tá bem, até onde a gente sabe. E o tio estuprador foi preso. Então, assim, um alívio, um respiro no meio dessa loucura, né? E outra coisa também que eu fico pensando, cara, essa criança ter sofrido esses traumas tão fortes, sendo tão nova e sendo tão exposta. Tanta gente falando dela, tanta a mídia em cima, as pessoas na porta do hospital. Eu penso assim, o apoio psicológico que essa criança vai ter que ter pra crescer com isso, sabe?
pra crescer com tanta gente odiando ela e querendo controlar o corpo dela. Vocês conseguem imaginar uma criança de 10 anos gerando um filho, gente? A criança não tem nem seio pra amamentar ainda. É perturbador, pra mim é bizarro. E é válido lembrar também que enquanto a galera tava na porta do hospital xingando ela, falando que ela era assassina, o tio estuprador não tinha sido encontrado ainda, tá? Tava foragido. Isso só enfatiza mais o quanto o corpo da mulher ainda é controlado, né, gente? O quanto a gente vive em uma sociedade patriarcal, machista, que não importa o que você faça, você vai ser julgada, você vai ser apedrejada. Por mais vulnerável que você esteja, eles não estão nem aí. Estão muito mais preocupados com as próprias crenças, com as próprias vidas. E eu fico pensando também quantos adolescentes foram vítimas de estupro, engravidaram e tiveram que lidar com isso, sabe? Tiveram que ter o filho. Eu não consigo nem pensar, cara. Enfim, gente, eu sei que o assunto, ele é pesado. Ele envolve muitas coisas, muitas, né, questões. Só que eu não ia conseguir ficar sem falar disso. Eu não ia conseguir ficar sem expor o que eu penso, porque eu acho muito bizarro. Esse país que a gente vive é uma bizarrice atrás da outra, entendeu? A gente tá cercado por burros. Vocês me desculpem o termo, mas eu não consigo. Rodeado por burros que não entendem, não estudam a história, não estudam direitos básicos de ser humano, que não se esforçam pra entender a história, não se esforçam pra entender o outro, pra minimamente respeitar o outro, entendeu? A galera tá muito mais preocupada com si próprio e com o próprio umbigo. Dane-se o outro, dane-se se você foi violentada. O mais importante aqui é a minha crença, é a minha religião. E assim, é assustador, gente, é assustador. Isso faz eu ter muito menos esperança, sabe? Que a gente vai viver dias melhores, onde as pessoas vão ser verdadeiramente respeitadas e ter o controle do próprio corpo, principalmente nós mulheres. Muita coisa ainda a gente tá amarrada em instituições, em patriarcado, em machismo. Sim, o que eu realmente desejo é que essas pessoas um dia parem, sabe, e reflitam e revejam os próprios conceitos, os próprios princípios, o quanto de ódio elas estão espalhando ao gritar para uma criança de 10 anos que ela é assassina. O peso que essas pessoas vão ter na vida dessa criança daqui uns dias, daqui uns meses, daqui uns anos ou para sempre, sabe? A exposição já foi muita e, mano... E, gente, de verdade, o meu desejo é que a gente fale cada vez mais sobre isso, que a gente discuta e debata cada vez mais sobre isso, que os números venham à tona para vocês verem o quão assustador é. Eu fui estudar um pouquinho sobre esse assunto, assim, só pra eu formar mais a minha opinião. E, gente, é bizarro. É bizarro a porcentagem de mulher que é violentada por dia. É bizarro. E isso sem contar as que não denunciam, né? E as que denunciam e são mortas depois. O meu desejo é que esse assunto seja cada vez mais difundido, não seja tratado como um tabu. Aborto é saúde pública. Aborto não é pra ser tabu. Parem de controlar os nossos corpos. Parem de querer impor os próprios princípios e as próprias crenças no corpo das mulheres, sabe? Isso já tá tomando proporções gigantescas. Aliás, já tomaram, né? Vocês já demonizaram uma criança de 10 anos. Vocês já julgaram uma criança de 10 anos por ter sido violentada e por ter tido o direito de ter o controle do próprio corpo, entendeu? Isso não é amor, isso não é cuidado, você não tá sendo pró-vida, você não tá querendo o bem daquela criança, muito pelo contrário. Você tá praticamente obrigando aquela criança a viver pra sempre com aquele trauma e reviver aquilo pelo resto da vida dela. Espero que de alguma forma esse vídeo faça você refletir. Se você discorda de tudo que eu falei, tudo bem também, pode comentar aqui embaixo pra gente trocar uma ideia. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.